Esse cara que eu vou falar, ele foi acusado 14 vezes de cometer crime. Como? Alguém chegou na delegacia dizendo que tinha um crime, e aí eles viram umas fotos e falou, é esse aqui. 14 vezes. 13 vezes ele foi absolvido. Embora tenha sido preso várias vezes, essas prisões que não são definitivas, né? Preventiva e tal. E aí, numa 14ª vez, alguém chegou lá e falou, não, eu quero esse cara aqui. Quando chegou na audiência, a pessoa olhou e falou, não era esse não, eu tenho certeza, não é esse. A juíza falou, é sim, você falou lá e foi muito bem reconhecido, então é assim. E condenou o cara por 5 anos, ele cumpriu, cara. Você acredita nessa história? É muito louca. Isso tem motivos científicos, sociais, vai muito além de simplesmente falar de racismo, né? Vamos conversar sobre esse caso aqui, que eu acho que tem a ver com muita coisa que eu discuto aqui, com política, com ciência, um monte de coisa. Esse caso desse cara é um caso bem complicado. E é difícil discutir ele, porque, por exemplo, eu já tinha falado aqui, aí eu cortei, eu dizia, ele é negro, mas no contexto que nós vivemos, que tem todas essas discussões identitárias, e principalmente no Brasil, que é um país multiétnico, com muita miscigenação, é mais acentuada a discussão de que você tem uma constituição, né? Eu digo que você é alguma coisa relacionado a como você experiencia o mundo e como você se identifica. Então, tem pessoas que a gente pode olhar e dizer, não, essa pessoa me parece que é branca. Ela diz, não, eu sou negra. E ela tem algumas características, tem uma ascendência e tal, e ela se reconhece assim, ela tem uma cultura negra. E principalmente quando nós estamos falando de faixas de indivíduos que são miscigenados, que não são, digamos assim, que não tem todas as características de negros ou todas as características de brancos, né, de caucasianos, vamos dizer assim, né? Então, nesses casos, fica ainda mais complicado eu falar. Então, eu vou dizer assim, o que me parece que ele é um indivíduo negro, que tem características miscigenadas, como a grande maior parte da população brasileira. E aí, as pessoas foram até a delegacia, olharam um monte de foto e falaram que é ele. Porque ele tem características que são características, na verdade, muito comuns nas periferias. Então, na verdade, trata-se de um estereótipo do brasileiro pobre, do brasileiro da periferia. É claro que outros indivíduos também têm o mesmo estereótipo, as mesmas características, mas por algum motivo, por conta da foto, provavelmente a característica da foto vai fazê-lo ser identificado com uma série de outras pessoas. E pessoas que são de outra etnia, por exemplo, pessoas brancas que sofreram algum tipo de crime, uma outra pessoa cometeu um crime contra eles, vão até a delegacia, e essas pessoas têm mais dificuldade de discriminar entre as outras várias pessoas que estão ali, que não são da mesma condição étnica, né? Então é o efeito da outra raça. Esse é o efeito da outra raça. E aí, veja que curioso. Eles chegam lá e dizem assim, olha, eu acho que é esse fulano aqui. E já está, acho que bastante claro, que não era esse indivíduo. Por que não era? Porque ele tinha álibis sólidos em quase todas as situações. Porque num certo momento, quando ele estava sendo acusado, ele desenvolveu o hábito, que ele viu em um documentário, de toda hora tirar selfies durante o dia que tenham local e data. Né? E aí fica registrado na memória, etc e tal, você pode confirmar por meio de perícia. Então ele faz isso, e aí os crimes aconteceram em lá outro lugar muito distante de onde ele está, ele tira a foto e aí ele consegue demonstrar. No caso que ele foi condenado, a pessoa olhou lá e disse, é esse aqui. Quando chegou no reconhecimento presencial, isso aconteceu com todos. Falou, não, esse cara aí não. E aí a juíza falou, não, é assim, a outro reconhecimento foi bom, eu vou condenar. Condenou o cara cumpriu, o cara foi pra cadeia, meu amigo. Ficou anos na cadeia. Veja que absurdo. E a gente lida, né? As pessoas lidam, principalmente a classe média, como se assim, todo mundo que é condenado é bandido. Não foi condenado à toa, foi condenado porque é bandido. Esse caso é um caso, assim, óbvio do óbvio do óbvio. Entende? E o que eu acho mais interessante disso é que os caras continuam usando o mesmo procedimento de reconhecimento. Não está óbvio, não está claro que isso não funciona? Será que não está claro que isso não funciona?
Olhando só para esse caso. Imagina se eu olhar para tudo. Acontece que esse caso acabou saindo na reportagem, saiu na Folha, eu vou colocar aqui embaixo, né, no UOL, e as pessoas estão sabendo. Mas, igual esse caso, tem inúmeros outros. Inúmeros outros. Eu já conheci casos semelhantes a esse. Sempre morei na periferia. Eu me lembro de um caso de um rapaz que foi preso, e aí alguém reconheceu ele de um carro de polícia e falou, é aquele ali. E depois, na casa dele, veio o cara que era de fato assaltante e foi pedir desculpa à mãe dele. Falou, pô, foi mal. Aí o cara foi preso, não sabia que ele ia ser preso e tal. Foi embora. Quer dizer, o cara passou um tempo preso, o cara perdeu o emprego, ele perdeu a escola. E a gente continua lidando como se todo mundo que fosse acusado fosse automaticamente culpado. E eu tô falando, às vezes, acusado pela própria polícia que vê ali e que tem uma certa impressão e que mata, e a população brasileira, uma parte, comemora isso. Imagina, mesmo depois de passar por tudo isso, você ainda tem um número enorme de pessoas que são presas sem causa, sem ter feito nada. Imagina isso, você ser preso aí na sua casa sem ter feito nada. Só que isso afeta menos os brancos, afeta menos a classe média, e a classe média acaba tendo menos empatia com essa situação. Então, vou continuando aqui nesse caso, refletindo um pouco sobre as questões científicas em torno dela, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma revisão que foi feita recente de estudos, em português, sobre esse efeito da outra raça, né? Essa dificuldade de reconhecer pessoas de outra etnia. Isso é um problema para a gente compreender quais são as variáveis que atuam sobre isso, porque, na verdade, os experimentos de testagem são muito variados, com banco de dados muito variados, com critérios muito complexos, né? E aí é muito difícil de ter uma informação clara. Por exemplo, isso acontece em todas as etnias, negros, orientais, brancos, caucasianos, ou outras, indígenas, por exemplo, acontece em todos, a gente não sabe. Quais são as variáveis que alteram aí? Então, eu vou falar de alguns estudos aqui interessantes que dão alguma luz para nós, né? Tem um estudo do Daniel Levin, acho que de 2000, que ele demonstrou o seguinte, que as pessoas, foi entendido assim, o estudo dele, que o cérebro identifica a raça, ele não identifica a pessoa. Então, quando você tem pessoas de outra etnia, e quando elas estão dentro das mesmas características, e aí eles têm as distinções, o indivíduo consegue, né, ele tem uma certa facilidade. Mas quando você tem uma gradação em termos étnicos, é mais difícil para esse indivíduo reconhecer, porque ele fica sob controle, vamos dizer assim, se eu usar uma nomenclatura análise comportamental, ele fica sob controle dos traços étnicos e não dos traços individuais, que são variações dentro daqueles quadros gerais étnicos, né? Então, o indivíduo fica sob controle disso, e aí a dificuldade de identificar os próprios indivíduos. Mas tem um outro estudo, também dos Estados Unidos, que mostrou que pessoas que eram fãs de basquete, que os jogadores da NBA são a maioria negros, né, que eles não têm esse efeito de outra raça, eles conseguem distinguir pessoas negras, ou seja, são brancos, né, que estavam identificando pessoas negras e as variações entre elas. Talvez a gente possa considerar que a relação desses indivíduos com o basquete era uma espécie de treino, um treino de múltiplos exemplares, um treino de discriminação. Daí, quando você tem treino, você consegue fazer a distinção. Só que aí tem várias outras coisas que não são respondidas, né? Por exemplo, eles eram fanáticos desde que eles eram crianças. Quais são as suas histórias individuais? Porque a única variável não é essa, tem outras variáveis. Quais são as suas histórias? Inclusive, eles podem ser fãs de basquete porque eles todos moravam em bairros que tinham jogo de basquete, sei lá. Tô extrapolando aqui para dizer que não dá para a gente tomar como certo algumas coisas se a gente não tem um conhecimento mais geral. Mas tem um estudo bem legal, que eu vou colocar aqui para vocês também, que fez uma análise mais sistemática de uma série de crianças. E aí eles dividiram as crianças em dois grupos. As pessoas em dois grupos. O grupo que eles chamaram de super reconhecedores. O que seria isso? Seriam indivíduos que têm uma capacidade muito grande de reconhecimento. É um grupo minoritário, mas existe. E para esses indivíduos não tem um efeito de outra raça. E um outro grupo que são os que se comportam sob controle de coisas mais gerais, naquelas identificações de rosto. Com certeza eu estou nesse grupo, eu tenho dificuldade muito grande.
que têm um efeito de outra raça bem forte, a não ser que expostos de maneira sistemática a essa multiplicidade étnica na primeira infância. Principalmente lá no primário. Olha que legal. E aí isso corrobora com vários outros estudos, né, que falam sobre... eles fazem uma correlação com o estudo de língua. Quando você é exposto à segunda língua bem pequenininho, você aprende assim na maior facilidade. Depois, você pode até aprender, mas é difícil pra caramba. Muito, muito difícil. E aí, é como se fosse assim, se a gente pudesse interpretar aquela evidência lá do basquete. Aquilo lá é o indivíduo sendo treinado em outra língua adulto, né? Se eles tiverem esse desenvolvimento ainda que adultos. É um treino hard, super, né, hardcore com adultos. Agora, o adulto simplesmente com a convivência multiétnica natural, vamos dizer assim, seria ir para o trabalho, e ter pessoas lá, ir na faculdade. Isso não é suficiente para anular o efeito de outra raça. E isso tem implicações sobre o sistema de justiça, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos é muito comum você ver pessoas que são soltas depois de 30 anos, né? Em prova de DNA, por exemplo, mas lá ainda tem um processo muito mais rigoroso do que no Brasil. Por exemplo, você olha ali as pessoas, várias pessoas parecidas, né? Pessoas com mesmas características étnicas, e aí você escolhe, não basta só escolher Imagina escolher a foto e ser tomado como prova única no processo. Isso é inadmissível. Jamais isso seria aceito num processo contra uma pessoa de classe média. Um advogado particular. Agora, esse cara tem um advogado que topou fazer isso sem pagamento, né? Ele gastou mais de 20 mil com advogados particulares, mas ainda assim, advogados de modo geral, a maioria, né, que não conseguiram fazer um trabalho de excelência, como normalmente você faria, por exemplo, com uma grande banca, com todos os recursos que você precisaria. Isso não acontece com classe média ou com classe alta. Não acontece. Porque, é o que eu falo, o judiciário ele tem vários mecanismos de controle. Então você tem um juiz, você tem outro juiz, você tem uma turma, você tem o TJ, você tem o desembargador, você tem um ministro, você tem um monte de coisa. Só que você acessar todos esses mecanismos de controle é muito difícil, é muito caro. E aí, portanto, isso não é para a grande maioria da população. A Defensoria Pública tem trocentos milhares de processos. A OAB, quando tem um convênio e o indivíduo faz ali aquele serviço gratuito, a mesma coisa. Então você não tem, fora de um indivíduo que tem dinheiro para bancar um advogado de verdade, você não tem acesso a esses mecanismos de controle, de segurança contra a população. Só que como isso acontece com a população mais pobre, com a população da periferia, isso meio que parece que não é um problema. Isso é um problema muito grave. Muito grave. Né? E vejam, pessoal, se existe esse efeito, nós não estamos inventando aqui. Se existe esse efeito, se existe essa circunstância, por que a gente trabalha do mesmo jeito na polícia? Por que a gente continua fazendo isso? Isso não é uma coisa como, sei lá, escravidão, que a gente fala com uma coisa que aconteceu lá, sei lá, no século passado, embora tenha também efeitos hoje. Aliás, tem um outro estudo que eu vou colocar aqui. Eu acabei me empolgando olhando um monte de estudo, que mostra que os efeitos prejudiciais disso, eles são muito além, né? Efeitos, por exemplo, na socialização, no quanto o indivíduo faz de amigos, né, nessa diversidade étnica. E claro que isso também constitui um problema em termos de sociedade, de construção de redes de trabalho também, de networking, de tudo isso. Ou seja, o efeito é geral sobre os indivíduos, né? E aí, a gente continua fazendo isso. É por isso que eu falo assim, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Discutido muito não, mas tenho pensado muito nisso, como direita e esquerda, eles se comportam em relação ao tema de segurança pública. É o tema mais absurdo que tem no Brasil. É a direita dizendo que é para mata todo mundo, que aí acaba a bandidagem. Mata todo mundo que você achar que é bandido. E a esquerda diz, não, o negócio é só investir em educação, põe os cursos de capoeira da periferia que acaba com tudo isso. Quer dizer, dois extremos absolutamente pseudocientíficos, quando a saída era usar práticas baseadas em evidências. A gente utilizar ciência, tecnologia, inteligência para discutir segurança pública. Depois eu vou fazer um outro vídeo, porque agora eu estou querendo tomar mais esse caminho aqui de falar muito de
de opinião também, embora sempre tenha uma pitada de ciência, né, mas falar mais de opinião. Eu vou fazer um vídeo só sobre o jacarezinho, sobre aquilo que aconteceu lá e como é que pode uma parte da população apoiar aquilo e essa distinção entre direita e esquerda nessa discussão de segurança pública, tá bom? Pessoal, ó, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber os vídeos, tá bom? Grande abraço.